pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Elir Podcast. Uma vez mais estamos aqui, dessa vez também para falar sobre Black Mirror. É o segundo episódio onde a gente vai falar da segunda temporada. E como sempre eu tô aqui com meus queridos amigos e co-hosts Diego Camargo. E aí, pessoal? E André Amorim. Opa, pessoal, satisfação. Muito bem, então no episódio anterior a gente falou aqui sobre Black Mirror, essa série maravilhosa que começou sendo uma série britânica e eventualmente aí foi comprada pelo Netflix. A gente falou sobre a primeira temporada, sobre os primeiros episódios e hoje a gente vai falar sobre os 3 episódios da segunda temporada. Essa temporada foi veiculada, se eu não me engano, em 2013, mas tem alguns assuntos que continuam aí bem contemporâneos. Quer fazer a introdução? Quer começar você, André? Bora lá. Essa temporada 2 aqui, né, ainda produzida ali pela TV britânica, né, então ainda com bastante pontos culturais ali, voltados ali para Inglaterra e tudo mais, né, bem legal mesmo. E foi feita aí com mais 3 episódios, né? Primeira temporada 3 episódios, esse daqui também mais 3 episódios, né? Falando aí sobre redes sociais, uso de redes sociais, falando sobre julgamentos em massa e falando sobre política, né? E aí a gente vai começar a aumentar aí a polêmica. Muito bem, só para lembrar aqui, a série Black Mirror, para quem ainda não assistiu, vai lá assistir, é muito boa. É uma série que brinca muito aí com o sentimento de angústia, não é uma série muito feliz, não é para sair dando risada dela não. E cada episódio é um standalone, então é uma história separada, um não depende muito do outro, pelo menos não nessa temporada, para você entender, então você pode assistir eles em qualquer ordem, vamos dizer assim, né? E eles brincam com essa ideia da tecnologia e eles extrapolam um pouco as tecnologias atuais para o nosso mundo de hoje, ou pelo menos o mundo como utópico, muitas vezes, como a gente imaginaria que seria se essa tecnologia crescesse, né? Então, para a gente começar aqui, Diego, vamos começar falando sobre o primeiro episódio da segunda temporada, que, como o nome em inglês é Be Right Back, né? Eu volto já. Quer contar um pequeno resumo aí do que acontece para a gente começar a falar, Diego? Opa, vamos sim. Esse episódio ele é muito interessante, ele extrapola um pouco essa parte de rede social, né? O quanto você põe do seu comportamento nela, então todos os seus likes, toda a maneira que você se porta, a brincadeira nesse episódio é justamente isso. Eles têm uma tecnologia que eles pegam tudo que você postou nas suas redes sociais ali publicamente, colocam para fazer um treinamento via inteligência artificial e eles, com essa inteligência artificial você consegue se comunicar com essa pessoa como se ela existisse de verdade, né? Então no episódio, o namorado da personagem principal ali, da Ash, ou Ash, não, com a Marta, desculpa. O Ash ele é o Ash, né? Ele é o Ash, isso. O Ash, ele vem a sofrer um acidente, né, porque vai fazer um trabalho, ele no começo se mostra um pouco displicente justamente com redes sociais, né, ele durante o trânsito quer ficar ali consultando tudo o tempo inteiro sobre como tá as coisas fora da vida real. Fazendo scroll no Twitter. Vamos dizer assim, exato. Tá ali querendo acompanhar o mundo virtual e esqueceu do real. Teve um acidente e ela usa essa tecnologia, né? Ela é apresentada para ela loga essas contas dele e ela começa a interagir com essa inteligência artificial. E aí vai se desdobrando a série ali, né? O que isso pode levar, várias outras coisas. Eu lembro de uma parte interessante logo do comecinho, que é uma tecnologia que hoje não existe, mas que ela é interessante, né? De você
para poder dirigir de forma segura, ele tem um espaço tipo no porta-luvas assim do carro onde você tem que pôr o celular, senão ele sempre que você entra você tem que fechar o celular e trancar ele no porta-luvas para você não se distrair, né? É engraçado, ele tem essa tecnologia onde o celular só não funciona se você tiver ele na sua mão, ele só funciona se ele estiver dentro do porta-luva, aí você consegue ativar ou usar ele, mas enfim, é uma tecnologia interessante aqui também que poderia existir para evitar acidentes, né? Mas a parte interessante que eu vejo, né, desse episódio é o fato de que a sua personalidade ela já está presente hoje nas redes sociais, né? A maioria das pessoas que usam redes sociais, elas já têm um pouco, sei lá, fotos, áudio, a sua imagem, né? A forma como você fala, os seus jargões, inclusive a forma como você pensa, porque muita gente escreve, sei lá, posts em Twitter, em blog, aonde seja, ou fazendo vídeo, etc., ou Instagram, que é mais ou menos um espelho de como você pensa, das suas opiniões, dos seus comportamentos. E se a gente parar para pensar com a forma como hoje funciona o machine learning, tudo isso já é material para conseguir, né, treinar algum modelo aí de machine learning para poder tentar simular você. Você acha que seria possível simular um André igual você é, André? Cara, totalmente. E eu acho essa discussão bem interessante, porque ontem mesmo eu estava no Twitter, por acaso, estava no Twitter, não estava dirigindo, mas estava no Twitter. E o pessoal tava respondendo, tinha uma série de pessoas respondendo a pergunta se você era você mesmo no Twitter ou se você era um personagem. Então, o episódio é interessante porque ele levanta toda a questão do uso constante das redes sociais e o que você coloca nela em relação aos seus sentimentos, seus pensamentos. Você tá ali colocando o que você acha sobre as coisas que estão acontecendo. E a premissa do episódio é justamente pegar, né, esse conteúdo, esse vasto banco de dados que a gente carrega ali na internet em diversas fontes, seja chat com pessoas, tudo, né, as DMs, né, as famosas DMs, ou coisas que você coloca publicamente, e montar uma inteligência que replique você, né, replique a sua mente, a sua personalidade. Sua tudo... personalidade, né? Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, estava rolando essa discussão em relação ao que você coloca ali dentro. Então, não sei se já está tendo algum tipo de consciência ou não das pessoas de não colocar exatamente tudo o que você está pensando, ou não, pelo menos, de uma forma que seja possível te replicar perfeitamente. E é aí que a gente volta pro episódio, né? Porque a personagem, então, contrata, né, um serviço que faz esse tipo de trabalho, de capturar todos esses dados. É um produto, né, que é vendido. Eles conseguem colocar isso num aplicativo para começo do episódio. Ali no começo do episódio eles colocam... no começo do episódio eles colocam essa inteligência num aplicativo. Depois isso vai evoluindo, transforma-se numa pessoa, né, num boneco ali, num robô. Muito parecido com a realidade, né? Então, imaginando que estamos ali num futuro ali onde é possível ter um robô que tenha toda essa inteligência. Então, eu carrego toda essa inteligência virtual num robô, né? Que é uma mentira também, né? Não é uma pessoa que vai replicar ali o que eram as pessoas. E aí chega no ápice do episódio que é isso, né? Ela tem ali a pessoa que ela conhecia, ela olha a pessoa, ela reconhece, é perfeita a cópia, idêntica. Tem todas as memórias, né, da pessoa que ela amava, só que os pequenos detalhes não estão presentes. E ela começa a se irritar com isso. É porque, na verdade, apesar de você ter uma parte grande da sua personalidade, não é tudo, né? Até essa pergunta aí de Twitter que você comentou, né? Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu teria até um argumento para dizer que as pessoas que são um personagem, na verdade, pode ser que elas sejam elas mesmas. Como assim? Então imagina que eu sou um cara que você me conhece, eu sou bonzinho na vida real. Só que no Twitter eu sou mal pra caramba. Na verdade, eu mesmo, no fundo, sou esse cara mal e eu sou o personagem na vida real. Só que eu acabo deixando escapar minha personalidade real no Twitter. Então parece que eu sou pessoas diferentes. Imagina, no caso do episódio aí, tinha alguns gaps, né? Tinha algumas coisas que ela não
não lembrava, ou que o robô não fazia e ela lembrava que o cara fazia. Então ela tinha sempre esse sentimento de que mas não é, né? Você lembra, Diego, quando ela olhava meio estranho para ele, parecia e não parecia, e ela ficava nessa briga interna, né? Porque é igualzinho o cara, o robozinho lá, o boneco que eles fazem, mas não era ele, né, exatamente, né? Sim, então, eu acho que no episódio ela começa subindo, acho que todas essas partes de redes sociais, né, isso gera um nível de conversa com eles, e aí tem como ir aprofundando, né, melhorando essa inteligência artificial ali. Então depois ela sobe todo o arquivo pessoal que ela tinha de vídeos, então, sei lá, eles comemorando aniversário, qualquer coisa do gênero, isso gerou muito mais sensibilidade ali para a inteligência ter esse envolvimento, né, com ela, e ela gostou muito disso. Só que durante o episódio é isso, ela vai percebendo, então, você tem uma pinta nesse ponto, você não tem aqui. Aí ele vai lá e arruma só pra ela visualmente ter aquilo. Só que tem vários pontos que é isso, não necessariamente tudo você tem na internet ou você tem registrado. Então ela às vezes estava com alguma dúvida ou uma briga, e ela fala, mas por que você tá aceitando isso, sabe? Porque eu acho que ele não tinha ele nenhum... nunca faria isso. Exato, ele não tinha um registro de que ele não gostava daquilo. Aí fala, mas você quer que eu faça isso? Sabe, tipo, um robô literalmente, é o que ele era, né? Então, por mais que... Ele perguntava, né, pra ela, o que você quer que eu faça? Exato, então ele tinha uma interface ali, né, robô humanoide, características muito semelhantes, ela não sentia tanto essa diferença física, mas os pequenos gestos ali, ela fala, ele não ia aceitar isso. Sabe, vários momentos do coisa, ela expulsa ele, chega um ponto do episódio que ela tá cansada disso e pede pra ele se matar, por exemplo, sabe? E aí tem uma reviravolta, deixar mais pra frente aí pra gente falar esse finalzinho. mas eu acho que é isso. Não necessariamente tudo está registrado, e essas gaps, né, que fazem também parte da personalidade de todo mundo, falta, né? E o robô, por mais que ele tente emular, ele não vai conseguir chegar. Ou a gente chega num momento onde realmente todos os nossos movimentos e todos os nossos pensamentos e atitudes estejam registrados para se chegar num clone exato. Então, assim, aquilo era tudo que ele expôs, e acredito sim que o que você expõe na internet, por mais que assim, você não está escrevendo muito, tudo bem, você pode ser introvertido, então você não está querendo compartilhar com um grande grupo, mas você compartilha em grupos menores. Tudo depende um pouco de como tá. E isso vai fazer parte de como eles identificam isso em você. O Diego não publica posts públicos ali sobre esses assuntos, por exemplo. Mas nada quer dizer que ele não quer falar sobre isso. Ele pode estar falando isso com outros grupos, em outros momentos, e isso só não está registrado para você. E aí é isso que eu acho que a inteligência junta para fazer isso. Então eu sei que nessa situação ele se comporta dessa forma e tal. Dessa forma ele vai aprendendo um pouco sobre a pessoa e gerou ali aquela inteligência que ficou muito legal. Mas tenho certeza que é possível chegar assim a esses algoritmos. Hoje em dia, estava também essa semana vendo um artigo, sei lá, com 70 cliques, eu acho, likes e dislikes que você dá, é possível que, sei lá, se acerte o seu comportamento com 70% a mais de, sei lá, com o seu companheiro, sabe? E é engraçado porque a gente normalmente quando entra nessas redes sociais, a gente já aperta o botãozinho aceito, né? A gente já deixa, tá lá nos termos e condições que a gente já está entregando essa informação para algum terceiro sobre quem somos nós, né? Porque no final das contas, se é possível derivar quem é você através das suas redes sociais, a gente já está liberando essa informação para muitas empresas, né? Que inclusive usam essa informação também para poder vender coisas para a gente, né? E não é nem só isso, se você pensar, por exemplo, eu libero aqui minhas redes sociais públicas, né? Ou, sei lá, um Facebook, um Instagram. Eu não tenho muita informação pública, mas é o que você falou. Imagina se eu liberasse o meu WhatsApp. Aí o modelo de machine learning conheceria muito melhor quem sou eu pelas minhas conversas do WhatsApp que pelo que eu posto, vamos dizer assim, no Instagram, no Facebook ou em outras redes sociais. Então, acho que se você conseguisse dar acesso a realmente todas as redes sociais, né, não só as públicas, mas também as privadas, troca de mensagens, e inclusive indo além, como o que ela fez, né, que foi upload de vídeos, fotos e momentos que são bem privados, assim. Cara, eu não duvido muito que a gente já tenha ou já esteja num momento onde simular essa pessoa não é tão
tão complicado não. O que você acha, André? Cara, eu acho que o Diego matou a charada. Eu acho que eu concordo. Eu concordo com o que ele falou. Eu acho que a crítica está justamente nessa questão do relacionamento. Por mais que a gente tenha tecnologia, ou que ela está muito próxima da gente conseguir capturar isso e criar uma inteligência artificial que simule perfeitamente alguém, acho que o relacionamento, né? Do detalhe do relacionamento, que ele é uma coisa... Então, tinha detalhes muito pequenos que... Acho que você não vai capturar isso numa rede social, ou... Por mais que você pegue todos os detalhezinhos, digamos que assim, você passa uma régua, fala, a partir até hoje, então o namorado dela morreu. Então, até essa data eu tenho tudo, absolutamente tudo. Eu coloco isso tudo, todos os detalhes, todos os mínimos detalhes num robô. Tá aqui um robô que simula perfeitamente essa pessoa. Eu tenho tudo, 100%. No minuto seguinte, já mudou. Acabou, não é mais a mesma pessoa. E aí você cria um galho, abre o galho em 2 caminhos. Tinha a pessoa, tinha a história que essa pessoa construiria e tem a história que o robô está construindo. Então, por mais que eu tenha um histórico, dia a dia. Então, esse robô ele vai começar a adicionar o que eu faço querendo ainda simular uma pessoa que não existia mais. A partir dali ele precisava ser ele mesmo. E aí tem uma baita de uma crítica, né, de a gente começar a pensar aqui, começar a evoluir a conversa para robô. Não, a gente já falou um pouquinho isso daí em outros podcasts, mas a gente pode voltar depois. Mas eu acho que o grande detalhe a provocação do episódio foi retirar isso tudo de redes sociais, que a gente não, né, de ter ou não do episódio, é que o grande segredo tá na evolução natural de um relacionamento, né? A personagem dela, né? Só que ela tava com um robô ali que era uma pessoa nova. E assim, as pessoas elas evoluem todo o tempo, né? E elas evoluem naturalmente. O robô, para ele evoluir, ele tinha que perguntar para ela, tá? E o que eu faço agora? E o que eu deveria fazer? E as pessoas não são estáticas, né? Você amanhã não é a mesma pessoa que você foi ontem. Então, assim, as pessoas vão evoluindo e eu acho que também isso fica claro aí no episódio, que ele fica meio congelado naquele momento, que naquela pessoa que a inteligência artificial conseguiu montar, né, baseado naquelas peças que ela encontrou, mas ele deixa de evoluir como um humano normal, né, e tanto é que ela guarda ele no armário, depois, né, ela estava grávida quando ele morreu, então ela guarda ele no armário e ela fica nessa situação onde ela não tem a coragem para se livrar dele, pelo amor que ela tem por ele, e também pelo fato da filha, também dá a oportunidade da filha ver ele uma vez por ano, né? Mas também ela não quer ele na vida dela, porque não é a pessoa, né? Então é uma situação angustiante aí, onde ninguém ganha, né? Tá tudo errado, né? Nisso daí, né? Já antecipando o plot twist aí, Diego. Exatamente. Chega nessa cena onde ela não aguenta, né, essa falta de humanização, talvez, que o robô ali tinha. Ela pede para ele se pular ali de um abismo, né, que eles já tinham ido fazer um piquenique juntos e tal. E ela não teve essa coragem de confirmar, eu acho que essa ordem, e começa a guardar ele dentro do porão para essas visitas casuais ali para a filha ver e tal, alguma coisa do gênero. Mas ela, pelo que eu entendo, ela conseguiu, sei lá, superar um pouco, acho que a morte do namorado ali, do pai da filha, né, dela. Mas ainda assim guardou ali aquela lembrança para algum afeto. Mas ela conseguiu, acho que, perceber que aquilo não era uma coisa real, assim. Então, acho que o que está exposto em redes públicas ou não, enfim, qualquer meio digital, hoje, ainda não consegue reproduzir exatamente quem é uma pessoa. Mas parece que chega-se bem perto a saber gostos. Só para fechar o episódio aqui, o que você acha, Diego, se a gente juntasse essa tecnologia com a tecnologia do segundo episódio da primeira temporada? Então você pega todas as memórias que foram capturadas do implante e usa isso para criar o robô. Aí sim funcionaria, não? Não, isso sim. Acredito que só aquela ideia, só aquele HDzinho já é quase tudo, né? Talvez se considerar aquilo como apenas um HD, não. Mas é isso, colocando essa inteligência artificial além daquela fonte de dados, que aí sim você tem todo o sua imagem, todo o seu sentimento. Eu acho que, não sei se o sentimento guarda, eles não deixaram claro ali, né? Mas visualmente eles tinham um histórico de muito mais coisas do que você publica. Então, é isso, eu não tô agora
Na verdade, literalmente estamos gravando nosso áudio, mas eu não tenho registro de tudo que eu faço no meu dia a dia. E naquele episódio, sim, você tinha. Então, isso vai te dar uma fonte de dados muito mais rica para você construir uma inteligência muito mais próxima ali de uma pessoa humana. E esse é o medo daquela cara lá do episódio passado. André? Já que a gente já chegou aí no fim, né, já contamos todos os spoilers aí desse episódio, eu queria só finalizar contando que existe já um aplicativo, inclusive desde 2015, que ele existe, chama Replica, com K.ai, que ele funciona basicamente fazendo isso, coletando os dados que você dá para ele para poder montar ali uma persona baseado no que você está contando ali para ele. Ele é só um chatzinho, ele funciona como se fosse um chat, então você entra lá e começa a conversar com uma inteligência, e conforme os inputs que você vai dando, ele vai entendendo quais são os seus sentimentos, o que você sente, o que você está pensando, como que é o seu humor durante o dia. Então, quanto você dá, ele começa a te dar algumas respostas ali que vão te dar certas ajudas e tudo mais. É um pouco assustador, mas já existe, pessoal. Se vocês quiserem brincar, testar. Não é meu, tá bom? Só pra deixar aí o disclosure, né? Não é meu. Mas já existe, réplica com Já K. usei. Já usei, mas já parei de usar já faz alguns anos já também. Já desde 2015 de tempo já no mercado. Eu também. Eu já usei e já me assustei e já apaguei do meu celular. Então, beleza, vamos então para o segundo episódio aqui da segunda temporada. Esse episódio é chamado White Bear, né? Ou Urso Branco. E esse episódio também foi um dos que eu fiquei bem confuso, tentando imaginar um monte de teorias do que estava acontecendo, né? E o final conseguiu ser ainda pior do que as minhas teorias. Então, então vamos lá, quer comentar aí o resumo? Você primeiro, André. Bom, a mulher, né, então acorda com amnésia dentro de uma casa, e aí quando ela sai dessa casa para tentar descobrir o que está acontecendo, onde ela tá, tudo mais, ela vê um pessoal filmando ela conversa com o pessoal e o pessoal simplesmente não responde, continua filmando ali. De repente aparece um pessoal com armas e começa a atirar nela, e é como se ela estivesse sendo caçada, e ela começa a correr sem saber o que está acontecendo, ainda sem memória, ela simplesmente corre. E aí ela encontra uma outra pessoa que parece que está correndo também, que sabe mais ou menos o que está acontecendo, e ela simplesmente começa a seguir essa pessoa. Ela fala que as pessoas que estão tirando foto delas, e aí vem a parte interessante ali para guardar, né? Guarda essa informação. As pessoas estão tirando foto, elas estão como se estivessem hipnotizadas pelo que está saindo da tela ali, elas não vão responder mesmo, elas não vão ajudar. E as pessoas que estão atirando são simplesmente caçadores, são pessoas ali sem sentimentos, estão simplesmente atirando e são pessoas más. E ela tem que fugir. E essa pessoa diz pra ela que existe uma sala de controle que desliga isso tudo. E elas estão correndo pra isso, né? E esse é a sinopse ali do episódio. Pois é, e uma coisa interessante é que a forma como está estruturado o episódio, ele vai fazendo você criar uma certa empatia, né, por essa personagem. Ela fica lembrando de umas fotos de uma criança, de umas imagens de uma criança, então você fica pensando, quem que é essa criança? Será que é uma filha, alguma coisa assim? Ela vai montando o episódio de uma forma que você vai criando empatia por essa pessoa. E aí, o que acontece, Diego? Tanto pela personagem principal quanto pelo grupo que começa a ajudar ela, né? Você fica naquela sensação, ninguém ajuda, só esse pequeno... Porque assim, tem mais 2 pessoas que ajudam ela durante o episódio, você fala, tem 2 pessoas tentando resolver ali com ela, né? Tal, você fica naquela torcida pelos personagens, e você vê um mundo totalmente distópico ali, todo mundo, na verdade, só querendo registrar a coisa acontecendo, e é isso, pessoas caçando outras, e você só querendo registrar ali sua fotinho, seu vidinho, legal, né? E o que vai acontecendo nesse episódio é muitas reviravoltas dessa forma. Então, vou te levar pra esse cara, aí te ajuda, e na verdade esse cara não tá querendo te ajudar, na verdade ele tá te levando pra um outro lugar que ele quer fazer um ritual dele, sabe, diferente ali.
Eu vou deixar o final aí pra quem contar. Vai lá. Não, é bem engraçado, mas trágico também, né? Porque no final a mulher consegue chegar nessa estação, né? Onde tinha os controles lá, que na teoria ela tinha que destruir. E aparecem mais caçadores, já tá de noite, tem mais uma briga lá. E aí no final das contas ela acaba conseguindo pegar a espingarda lá do caçador. E quando ela vai finalmente, né, matar o caçador e destruir lá a sala de controles, sai confete, né, da arma. Aí, como assim, confete? O que tá acontecendo aqui? Aí vem a grande revelação, né? Que na verdade tudo isso era uma espécie de um show. As pessoas que estavam gravando são pessoas, vamos dizer assim, que pagam para participar, como se fosse um parque de diversões, né? E elas estão lá gravando, postando nas redes sociais delas. E tudo isso foi armado para, né, toda a situação foi armado para quase que torturar essa mulher que na verdade estava presa e era uma pessoa que estava pagando uma pena. Isso, a pena dessa pessoa era reviver esse momento todos os dias, uma e outra vez, né, como parte da pena dela lá, e esse parque de diversões aproveitando de lucrar em cima do sofrimento dessa pessoa, que não era uma boa pessoa, né? Essa mulher, ela realmente, a menina lá que ela via nas visões dela, era uma criança que ela, junto com o namorado dela, né, permitiu que morreu ou matou, alguma coisa assim, e ela ficava com essa visão o tempo todo e sofrendo aí, né, nas mãos desse parque sinistro aí. O que você acha disso, André? Cara, esse é um episódio bem pesado, né? A sentença dela foi uma tortura psicológica diária, né? A sentença dela foi sofrer diariamente, né? Uma tortura psicológica. Então, todo dia, no final desse dia, ela ia conseguir chegar nesse mesmo final, ia ser revelado para ela o que estava acontecendo, e na sequência ela ia passar por uma outra forma lá, uma outra tortura para poder apagar a mente dela, que era um modo também bem doloroso, para começar tudo de novo no dia seguinte, né? E esse White Bear aí do título, esse urso branco do título, era o ursinho que a menina tinha, né? Então o nome do parque é o Parque da Justiça Urso Branco, né, que é praticamente uma Disneylândia, que pessoas podiam pagar tanto para correr atrás da pessoa, quanto para simplesmente ficar registrando ali, tô aqui brincando, estou aqui julgando essa pessoa e torturando ela diariamente e tudo mais, né? E a gente entra em duas análises aí, né? A primeira é da questão da pichação virtual. Tem outro nome, né? Que você fica julgando em grupo pessoas na internet. Hoje em dia é o famoso cancelamento, né? A pessoa faz alguma coisinha. Linchamento virtual. Linchamento virtual, né? A pessoa fala alguma coisa, comete algum deslize, ou realmente fez alguma coisa muito errada aí, né? As pessoas descobrem isso e lincham virtualmente a pessoa, né? Até ela simplesmente sumir e não voltar mais pra internet. Enfim, ela perde a vida virtual dela ali porque ela é simplesmente cancelada. E a outra é a própria questão do registro, né, das coisas por si só, né? Por likes e etc, né? A gente vai ver isso em outros episódios aqui de Black Mirror, mas esse aqui já pelo menos é um início, né, de pessoas passando por situações complexas ali, pessoas passando por situações vexatórias ou qualquer coisa do tipo, né? E as pessoas simplesmente registrando aquilo e não ajudando, ou se ela precisa de ajuda, etc, né? Então tem essas duas... Ignorando, né? Isso, tem essas duas críticas aí, né? Tanto que no início eles falam que as pessoas estão ali só olhando pro celular porque tem alguma coisa puxando elas, atraindo elas para só olharem pro celular e não fazer mais nada. Então, isso mostra tanto a organização desse parque dos horrores ali, né? Então, por que ele existe, né? Porque as pessoas estão dispostas a ter aquilo também, né? Então, as pessoas vão pagar para você assistir uma coisa que você não concorda ali, mas, não sei, algo tá tão viciante em você que você faz uma sociedade que acredita que aquilo é bom, sabe, saudável. Você tá torturando uma pessoa e as pessoas estão tirando lazer sobre isso. Então, o parque tá lucrando, as pessoas estão pagando para assistir ou para torturar, né, psicologicamente ela ali. É muito, muito ruim você pensar isso na sociedade e sobre esse phishing, como foi o termo, André? Linchamento virtual. Linchamento virtual. Muito bom.
Isso ocorre também, né? Então hoje em dia você tem um deslize desse, tem muita gente que vai lá xingar muito no Twitter, né? Ou em qualquer outra rede social. Isso tá ocorrendo, não ainda extremo como foi explorado no episódio, mas isso é pra fazer você pensar um pouco sobre isso também, né? Cara, por que você tá sendo esse cara tão ruim na rede social, assim? Então, na verdade, não é que você está sendo, você é ruim, só que você tem que se comportar de uma forma que você tem que se julgar um pouco melhor, porque você tá justamente fazendo o que esse episódio está te mostrando, sabe? Você não tá ajudando ninguém, você tá só piorando várias situações. A forma como eu interpreto esse episódio é como se fosse a corte de justiça da internet. Então é uma metáfora onde o sistema de justiça não é o sistema de justiça que a gente conhece, não é o sistema de justiça como seria se ele fosse o sistema de justiça da internet, né? Como que a internet julga as pessoas. Então, independente se a pessoa fez alguma coisa ruim ou não, a forma como a internet julga as pessoas é essa. É tortura psicológica, exposição, rir das pessoas, expor elas de todas as maneiras possíveis. Então, acho que a inteligência desse episódio aí, ela é justamente esse ponto mesmo, que mesmo o fato dela, sim, ter sido culpada e sim, deveria pagar pelo seu crime, mas a justiça está feita de uma forma que as pessoas pagam pelos seus crimes, não dessa forma, né? Assim seria se fosse a internet que decidisse como as pessoas vão pagar pelos crimes, seria mais ou menos assim, ou até pior, eu imagino, né? Para você ver como os mobs, né, que eles chamam, né? As multidões, né? Uma pessoa, um indivíduo é inteligente, mas a multidão sempre é burra, né? Então, esse julgamento de multidão que a internet faz sobre as pessoas, independente se a pessoa está errada ou não, costuma ser, inclusive, até mais terrível do que o próprio crime que a pessoa cometeu, né, André? Então, acho que a ideia do episódio é mostrar isso, né? Por mais que lá no episódio esteja exagerado, esse julgamento que você falou aí, ele já é exagerado hoje, né? Então, se existe um crime e precisa ter alguma punição, a punição hoje já é exagerada, né? E o Diego falou sobre o porquê da existência de lugares assim, né? E aí hoje a gente basicamente faz um paralelo com os próprios fóruns de qualquer rede social, né? De Facebook, de Twitter ali. Eu acho que talvez exista um apelo não racional pra coisa, sabe? Então as pessoas são atraídas por aquilo de forma, sabe, inconsciente. É meio que um prazer participar daquilo, sabe? É um prazer inconsciente participar de um julgamento ou de um linchamento nesse sentido, sabe? Então as pessoas não querem passar por isso. Se fossem com elas, obviamente elas não iriam gostar que isso estivesse acontecendo. Só que participar disso é meio que natural ou, sei lá, instintivo. E aí a coisa simplesmente acontece. Curiosidade mórbida. E aí, obviamente, no episódio a coisa é exagerada pra coisa mais física, né? Mas hoje, virtualmente, é basicamente a mesma coisa. Exatamente. Isso acontece de forma talvez não tão estruturada como um parque, né? Mas considerando que seja uma metáfora, esse parque é a própria internet, né? E as pessoas têm esse mesmo comportamento hoje em dia, né? De filmar, de ter a tela entre as duas, né? E como tá do lado de lá da tela, então você não se importa, você não tá nem aí, porque não é quase desumanizado, né? O outro, independente do que aconteceu, você vê como se fosse tá em outra dimensão, em outro mundo, quando tá do lado de lá da tela preta, né? Do famoso Black Mirror aí. Então, algum outro comentário antes da gente fechar esse episódio? Por mim aqui, fechou. Esse episódio tá muito bem coberto já, viu? Muito bem, muito bem. Bom, então vamos para o terceiro episódio aqui. O nome do episódio em inglês original é The Waldo Moment. Em português ficou como Momento Waldo. E é basicamente sobre a história aí de uma corrida... acho que não lembro nem se era presidencial, acho que era uma corrida de político, né? De eleitoral, exatamente. Uma corrida eleitoral,
aonde aparece um personagem aí, que é o famoso voto de protesto, que a gente conhece muito bem, né? Começa como um voto de protesto, começa como aquele avatar que, nesse caso, é representado por um urso, né? Um urso azul, se não me engano, que é um personagem que ele é mal educado, ele fala besteira, e ele é simpático, carismático, né, com as pessoas. Claramente ele não tem soluções corretas, nem soluções boas, vamos dizer assim, para o que as pessoas querem, mas as pessoas estão tão cansadas da situação atual que ele acaba conseguindo ganhar um pouco de prestígio e atenção, né? O que acontece daí para frente, André? Rapaz, acontece uma coisa impressionante, porque assim, o episódio é de 2013, mas ele prevê tanta coisa que aconteceu de 2016 pra cá que é incrível. O personagem é desbocado, fala palavrão, e o que ele começa a fazer? Ele faz parte de um programa de televisão, ele tem um pedacinho ali de um espaço em um programa de televisão, e ele tá começando a ganhar espaço, e aí ele precisa fazer um piloto para ganhar o próprio programa. E aí a sugestão que dão para ele é ele fazer essa promoção aí desse programa dele perto da eleição, né, que tá para acontecer, para promover esse piloto, né? Só que o dublador desse Waldo, ele não gosta de política, ele nem quer saber, né? Mas beleza, né? Ele tá trabalhando, né? Ele é só a voz do bonequinho ali, vamos lá, né? E aí ele começa a xingar os outros, ele começa a xingar um dos candidatos, e aí ele começa a ganhar popularidade por isso, né? Porque, de novo, né? Questão da previsão do que vem acontecendo aí, ele começa a falar mal da velha política, ele se diz fora de tudo que já está aí, que ele é a diferença de tudo que está aí. E aí ele começa a ganhar popularidade por isso, porque ele começa a criticar tão veementemente os candidatos que estão lá disponíveis, que ele começa, né, ganhar ali uma certa popularidade, o pessoal começa a brincar, mas assim, ele não é candidato, ele tá ali só fazendo... ele faz parte de um programa de humor, né, obviamente, ele tá ali tentando ganhar espaço para poder promover o programa dele, né. A coisa começa a crescer tanto que, certa altura, o dublador desse personagem, ele se envolve com a outra candidata, né? Então, o primeiro candidato que ele ficou criticando ali era do Partido Conservador, ele se envolve com uma outra candidata ali, né? Amorosamente, a candidata trabalhista, e aí, por conta do personagem ser muito polêmico, etc., ela dá um pé na bunda dele, porque ela também tem interesses políticos, né? E aí, o que ele faz? Ele começa a xingar muito também essa outra candidata. Ela falou, então, vocês estão achando aí que essa candidata trabalhista é legal e tudo? Não, ela também faz parte da velha política. E aí, com esse tipo de discurso, que, curiosamente, a gente viu muito aí nas eleições de 2016 e 2018, né? Resolvem colocar ele para concorrer nessa candidatura também, nessas eleições. E aí, esse personagem ele não gosta de política, né? E ele tá lá. Ele simplesmente ele é um trabalhador, né? Ele é só um empregado da empresa. Ele acaba entrando numa corrida política que ele não faz a mínima ideia o porquê. Mas ele tá lá. Existem alguns interesses acima dele. E aí ele é simplesmente ele já é, né? Então tem toda a visão ali dele ser só um dublador de um boneco, de um personagem, né? Ele é um boneco realmente sendo utilizado para outros fins que a gente não fica sabendo, na verdade, no episódio, né? Ele começou a ser usado por uma situação muito conveniente. E é isso. Conveniente para aqueles que estão movendo os pauzinhos por trás do boneco, né? Ele é um fantoche, né? Ele acaba sendo um fantoche que conseguiu chamar a atenção aí das pessoas. Já viu algum paralelo? É uma história conhecida ou é novo para vocês isso aí, Diego? É conhecido de todos. É um candidato que vai xingando apenas o status atual, né? Se julgando ali, desafiando o status quo da vida, mas não faz nenhuma proposta real, não tem uma base para uma campanha, para um projeto de alguma coisa. Então, todo mundo está insatisfeito com a política porque é isso que ensinam ou querem que vocês acreditem, né? Todos, não vocês, a gente. Que tá errado, mas e qual é a proposta para melhoria, né? Então ele entra nessa onda, né, controlado ali pela emissora, de vai lá e fala mal
porque isso dá audiência, isso tá te levando melhor pro seu personagem. E chega no momento que ele tá cansado disso, ele fala, tô me envolvendo numa coisa que não é meu gosto, não é, ele é um comediante, ele tinha esse personagem, né, que fazia essas brincadeiras, às vezes um pouco exageradas. O Louro José, mas ele era o Louro José. Ele era ali o Louro José um pouquinho mais ácido, e ele começa a perceber que ele está sendo manipulado para uma coisa muito maior do que o humor. Isso leva ele para um estado de consciência, fala, eu não quero participar mais disso. O dono da emissora força ele a participar mais algumas vezes, né? Tem uma cena onde ele se vê obrigado a seguir ali, senão ele não tem mais um emprego, tudo. Ocorre, de fato, essa desistência dele, então ele vê que o tamanho da proporção dessas brincadeiras de apenas ofender sem ter um propósito, sem nada, tá tendo cada vez mais chance de se ter êxito, né? E ele desiste disso, ele prefere se demitir da emissora, abandonar o personagem dele, foi criado. O próprio dono do boneco ali, né, da emissora, começa a fazer esse controle. Nesse ano que eles começaram essa atividade de ofender esse candidato mais conservador, eles não ganham, né, a eleição, porém no finalzinho do episódio mostra ele ali, sei lá, como um mendigo, sendo expulso ali pelas forças policiais truculentas. E aí ele sai de lá desse túnel ali, desse local que ele estava se abrigando para dormir à noite, e todos os painéis estão mostrando justamente o Aldo ali como uma grande figura pública. Ou seja, em um futuro teve sim o êxito de chegar ao poder uma figura que não necessariamente tenha bons propósitos. Não só chega ao poder, como o Aldo termina instaurando um estado policial autoritário, né? E ele sofre as consequências de tudo isso, sendo que ele foi o que começou, o que criou, né, tudo isso. Eu acho que a grande crítica aí, bom, são várias, né? A primeira delas é o fato das massas, quando estão pouco contentes, vamos dizer assim, quando estão já de saco cheio de tudo que está aí, acabam vendo em qualquer figura a sua salvação, né? Isso termina gerando aí algumas situações pouco favoráveis aí, vamos dizer assim, e eu não estou falando de nenhum país em particular, isso é um fenômeno que a gente vê acontecer há muito tempo na política em muitos lugares no mundo, né? E a outra coisa realmente é a forma como certas entidades sabem manipular as massas, manipular os sentimentos das pessoas, né, de insatisfação, para poder avançar com agendas muito mais sinistras, né? Então, nesse caso em particular, foi a figura do Aldo aí xingando tudo que está aí, sendo que, no final das contas, o grupo por trás desse Aldo tinha um plano muito maior, que era conseguir poder, né? E conseguir se instaurar no poder de forma ferrenha e forte aí, né, André? Algum paralelo com o mundo real? Ou isso aí é só fantasia? Cara, eu realmente fico bastante impressionado, assim, pelo timing. Foi em 2013, 25 de fevereiro de 2013, esse episódio. 3 anos antes ali, 3 anos e meio antes das eleições nos Estados Unidos, em 2016, que teve toda aquela polêmica, né, com o Trump. E aqui no Brasil, mesmo paralelo também, né? Bolsonaro, Lula, aquela coisa toda, aquela eleição maluca que teve aqui, né? Realmente é impressionante, assim, né? E é igual você falou, né? É um movimento que vem crescendo ali mundialmente, não é nada exclusivo desses dois países, assim. É um movimento que vem crescendo em vários lugares do mundo. Pois é, e fica claro também aí que a massa, né? De novo, voltando à frase que eu falei, o indivíduo ele pode ser inteligente, mas as massas, o povo junto, não é muito, muito inteligente, principalmente quando se deixa ser manipulado, né? Então, para variar aí, mais 3 episódios aí que você termina de assistir, você precisa de terapia, né? Vamos lá, fala aí, André. Não, só uma última coisa que eu lembrei aqui, que você tinha comentado aí, é a questão do... você está insatisfeito com tudo, né? E aí você tenta encontrar alguém que vai resolver seus problemas, né? Então fica a dica para todo mundo aí, não existe herói em política. Fica o recado aí. Sempre que se escolhe um herói para resolver todos os problemas, a coisa descamba para esse cenário que a gente vê aí no episódio, né?
esse herói aí vai ter o poder total, vai querer fazer o que ele quer, e aí não é bem assim, não era bem isso que você estava pensando. Por mais que a boa intenção exista, é legal pensar um pouquinho antes, né, que escolher um herói para resolver isso não é um bom caminho, principalmente pensando em política. Infelizmente, a gente ainda não aprendeu essa lição, porque a gente vem repetindo isso há décadas, quase séculos já. Não? Mas é isso aí, então. A gente vai ficando por aqui. Esses foram os 3 episódios aí da segunda temporada de Black Mirror. De novo, se você viu os 3 episódios de uma vez, eu recomendo fazer um pouquinho de terapia antes de começar a terceira temporada, porque estão feitos pra gente se sentir angustiado, realmente, sair triste da sala depois de ter visto aí os episódios. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Algum recadinho, alguma outra coisa aqui pra vocês dois, Diego? Acho que estamos agora na data que estamos gravando esse episódio, faltando uns 2 meses para as eleições aqui no Brasil. Vamos tomar cuidado aí com nossos votos e prestar atenção um pouco nesse episódio. Vai ser bom. André? Não, o recado já tá dado já, pessoal. Presta atenção aí, nada de heróis. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Elir Podcast. Tchau, tchau.